Olá, meus amores, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, a Tia Aurinei está aqui mais uma vez para nós darmos continuidade aos nossos estudos em casa, né? Hoje é segunda-feira, dia 13 do mês de julho do 2020. Olha como é que fica a data de hoje, né? 13/7/2020. Muito bem. Então hoje nós estamos iniciando mais uma semana, né? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, estejam bem animados pra gente iniciar mais uma semana, tá bom? Então hoje vocês irão ficar somente com a Tia Aurinete, né? No primeiro tempo nós iremos estudar português e no segundo tempo a gente vai estudar história como de costume, tá bom, meus amores? Então agora nesse primeiro momento nós vamos iniciar a nossa aula fazendo a correção da atividade de casa, né, que a Tia Aurinete passou na sexta-feira. Na sexta-feira não, perdão, que sexta-feira a gente não teve aula por conta da reunião. Mas na quinta-feira passada a Tia Aurinete passou para casa uma atividade de ciências relacionada aos órgãos sensoriais, duas questõezinhas, para a gente iniciar a nossa aula de hoje fazendo a correção, né? E também nós vamos ter o nosso momento de leitura. Tudo isso vai acontecer lá no nosso grupo do WhatsApp. A Tia Aurinete vai estar fazendo a correção, vai estar mandando o texto para leitura lá no nosso grupo do WhatsApp. E vocês vão poder estar interagindo e dando retorno lá, tá bom? Mas na nossa aula de hoje, né, de português, nós iremos estudar um texto que vocês ainda não viram, nem na sala de aula, né, quando a gente estava na escola, e nem agora nesse período das aulas online. A gente ainda não viu esse texto. Então hoje nós vamos estudar sobre um texto informativo. Olha aí que legal. Nós vamos estudar o texto informativo, né? E a Tia Aurinete vai estar lendo aqui para vocês um pouquinho sobre o que é o texto informativo, né? O texto informativo, ele é uma produção textual com informação sobre um determinado assunto, né? Se eu estiver falando de um animal, então aquele texto, ele vai informar tudo sobre o animal, né? Se eu estiver falando de qualquer assunto, né? Então o texto informativo, ele vai informar sobre aquele determinado assunto que eu estiver lendo, entendeu? Então o texto informativo, ele é como a Tia Aurinete leu, né? Ele é um texto que está informando sobre um determinado assunto, né? Que tem como objetivo esclarecer a uma pessoa, né, ou um conjunto de pessoas sobre essa matéria. Então o texto informativo, ele é um texto que serve para informar, já está dizendo, né? Texto informativo, informar. E o texto que nós vamos estudar hoje, pessoal, é o texto da Joaninha. Nós vamos conhecer um pouco sobre esse inseto, esse animal, que é a Joaninha. A Joaninha, ela é um inseto encantador, todo mundo acha muito bonito, acha muito legal a Joaninha. E o nosso texto de hoje, a gente vai estudar um pouco, vai conhecer um pouco, vai se informar um pouco sobre o inseto que é a Joaninha, tá bom? A Tia Aurinete vai estar lendo o texto, vai estar lendo as questõezinhas com vocês, vai estar orientando. Vou estar aqui no decorrer do vídeo apresentando imagens da Joaninha, tá bom? E para encerrar, a Tia Aurinete também vai passar um pequeno vídeo sobre a Joaninha para poder vocês conhecerem melhor sobre a vida desse inseto. Tá legal? Até mais tarde. Joaninha, apesar de colorida e muito bonitas, as joaninhas não são propriamente inofensivas para ácaros e pequenos insetos. Elas são predadores dos mais vorazes. Uma única joaninha é capaz de devorar mais de 50 pulgões em um dia. Por isso, elas têm ajudado o ser humano, sendo utilizado para o controle biológico de pragas. Então esse é o nosso texto de hoje, pessoal, o nosso texto informativo, informando sobre a vida da Joaninha. Vocês estão vendo aí? A Joaninha, aquele inseto tão pequenininho, né, que vive nas plantinhas, tá dizendo aí, né, várias coisas sobre a Joaninha, né? Que ela é um predador, né, que ela é voraz, né? Que uma única joaninha é capaz de devorar mais de 50 pulgões, né? Olha aí, vocês sabiam disso, né? Muito interessante, né?
Então, isso aí é um texto informativo, né? A gente conheceu um pouco sobre a vida da Joaninha. A nossa atividade hoje, pessoal, ela é na folhinha, né? Quem puder imprimir a folhinha para fazer a atividade na folha, beleza. Quem não puder vai ter que copiar no caderno. Como sempre, não precisa copiar o texto, só as perguntinhas. A primeira questão diz assim: de acordo com o texto, quem são bonitas e coloridas? Né? Aí vocês vão marcar o X aí na opção correta, né? Segunda questão, descubra as palavras que estão embaralhadas. Então, na segunda questão, tem 3 palavrinhas que estão embaralhadas e vocês vão olhar com calma para descobrir quais são as palavrinhas corretas e escrever aí ao lado, na frente de cada uma, né? Na terceira questão, pessoal, nós temos aí 2 frases, que essas frases, elas estão grudadas, todas as palavrinhas estão grudadas. Aí vocês vão se esforçar, vão tentar ler, né, essas 2 frases e escrever elas de forma corretamente. Vocês vão escrever ela separando as palavrinhas, porque as palavrinhas têm que estar longe uma da outra, tem que ter espaço, não pode estar grudada, tá bom? E a quarta questão é pedindo para você desenhar o animal que a gente estudou sobre ele hoje, que é a Joaninha. Você vai desenhar bem bonito e pintar, né? Porque todos vocês sabem qual é a cor da Joaninha, né? Se vocês não souberem, a tia Aurineide vai estar aqui apresentando algumas imagens de Joaninhas para vocês conhecerem e observar como é que vocês vão desenhar ela e quais são as cores dela para vocês pintarem. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? E até mais tarde.